Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito aqui ainda, se inscreva e ative as notificações para receber as próximas resenhas, vídeos, tags. E hoje eu vou falar com vocês sobre o livro Os Miseráveis, do Victor Hugo. Seguinte, eu li esse livro aqui no ano passado, eu comecei no dia 1º de agosto e eu me propus a ler 10 páginas por dia para poder terminar no dia 31 de dezembro. Então eu li ele nesse esquema, às vezes eu ficava algumas semanas distanciado da leitura, depois eu voltava e retomava o ritmo. E esse aqui não é um vídeo muito aprofundado, vou falar apenas um pouco sobre o início ali do enredo do livro e qual foi a minha experiência em lê-lo. Essa edição que eu li aqui é da Martin Claret, ela é um volume único, então ela é bem pesada e bem desconfortável para se carregar para todo quanto é lado e ficar lendo, né, no colo. Eu intercalei essa leitura com uma versão no Kindle, que é essa capinha que eu vou colocar aqui do lado. Essa aqui ela tem uma linguagem um pouco mais simplória do que a edição que eu li no Kindle. E apesar de ser uma edição bem bonita, tem várias pessoas que já reclamaram dessas traduções da edição da Martin Claret. Fica aí, né, a seu critério. Como é muito pesado, eu não vou ficar segurando isso todo o vídeo, então vou deixar aqui do lado e conversar um pouquinho com vocês. O livro começa com a aparição do Bispo de Myriel e a gente vai, durante várias páginas, conhecê-lo e conhecer a comunidade em que ele vive. Ele é responsável por uma igreja e pelo seu rebanho ali, nessa comunidade, e a gente vai descobrir que o Bispo Myriel ele é diferente dos outros participantes ali do clero. Ele não liga muito para títulos e posição social, ele dá bastante preferência, né, ele enaltece bastante a bondade das pessoas e o que ele pode fazer para ajudar a sua comunidade. E é nesse contexto, depois que a gente se habituou a toda essa rotina do Bispo Myriel, que nós vamos conhecer o grande protagonista de Os Miseráveis, que é o Jean Valjean. O Jean Valjean ele aparece nessa cidade e como ele é um esforçado, ou seja, um ex-presidiário, ele não consegue se hospedar em nenhuma estalagem e nem comprar comida para poder se alimentar, nem ao menos água. Ele vai passando por diversas estalagens e tenta entrar em alguns lugares ali, e ele é expulso de todo lugar porque as pessoas meio que conhecem ele, ou quando ele apresenta o documento que está escrito que ele é um ex-presidiário, as pessoas simplesmente expulsam ele. E aí ele acaba chegando na igreja, no local, na casa onde o Bispo Myriel mora, e o bispo resolve acolhê-lo, alimentá-lo, abrigá-lo, agasalhá-lo, enfim. Toda a bondade que o Jean Valjean havia esquecido que existia, o Bispo Myriel vai mostrar para ele. Durante a noite, o Jean Valjean, acometido por um surto ali de ganância, de desespero, ele acaba roubando uma prataria do bispo e foge da casa. E, eventualmente, a polícia vai pegar o Jean Valjean na posse dessa prataria e ele vai falar que, na verdade, aquilo foi um presente do bispo e eles vão levá-lo até o bispo para tirar essa história limpo. E aí que acontece a primeira situação, né, que nos causa espanto e surpresa durante a leitura do livro, que o bispo ele vai dizer que realmente aquilo foi um presente para o Jean Valjean, porque o Jean Valjean havia feito uma promessa ao bispo que ele usaria o dinheiro dessa prataria para poder reerguer a sua vida, né, e voltar a fazer parte da sociedade como um membro ativo e honesto, etc. Durante a leitura nós vamos perceber e vamos ficar sabendo que o Jean Valjean ele foi preso porque ele roubou um pão. Um pão. Ele tinha uma irmã viúva que trabalhava e não conseguia cuidar de todos os sobrinhos e num desespero ele acabou roubando um pedaço de pão de uma padaria e foi preso. E aí cada vez que ele chegava próximo de cumprir a sua pena ele tentava fugir ou se envolvia em algum problema na cadeia e aí vários outros anos eram acrescentados à pena dele. E aí que a gente vai perceber o primeiro tema social tratado nesse livro, que é a pessoa em situação de miséria e como o Estado às vezes atua de uma maneira a prejudicá-la e não permitir a sua ressocialização na sociedade. Então a gente sabe que o sistema presidiário é totalmente falho, lá na França nessa época e aqui no Brasil atualmente. Então a gente começa a perceber o primeiro tema social aí, de como às vezes o governo, o sistema, ele acaba punindo injustamente por uma pena que deveria ser totalmente ao contrário, deveria se dar uma oportunidade, e como depois de sair desse sistema carcerário a pessoa não tem oportunidade nenhuma de reingressar na sociedade. Depois desse início a gente vai conhecer a Fantine. Fantine, ela vai ter uma passagem curta no livro, e assim, pessoal,
esqueçam, né, aviso de spoilers, porque é um livro que está aí há quase 200 anos e se você não conhece ainda, né, vai ficar conhecendo agora. Então, a Fantine, ela é uma garota jovem que, iludida ali nas loucuras do seu primeiro amor, ela acaba grávida, o garoto escapa, óbvio, né? É muito esperado isso, e deixa ela com o bebê. Ela trabalha em uma oficina de costura, que futuramente a gente vai descobrir que essa oficina de costura pertence ao Jean Valjean, que hoje em dia assumiu um outro nome, ele se tornou o prefeito daquela cidade, um empresário e prefeito dessa cidade, desse vilarejo. E a Fantine, ela vai começar a trabalhar, e quando a conversa sobre a gravidez dela começa a correr, ela acaba perdendo esse emprego e ela vai se afundar cada vez mais na miséria. Depois que a sua filha nasce, ela sempre trabalhando, sempre tentando sustentar a menina, ela se vê num beco sem saída e acaba passando por uma casa onde tem uma família com 2 garotas, e ela oferece a Cosette, que é a filha dela, para que essa família tome conta, e ela se compromete a pagar uma quantia mensal, porque ela sabe que se passando por uma mulher solteira e sem filhos, ela vai conseguir um emprego bem mais fácil e vai poder sustentar a sua filha mesmo que à distância. Só que ela não contava, né, que essa família, os Thénardier, onde ela deixa a sua filha Cosette, são pilantras, e eles vão tentar cada vez mais extorquir a Fantine, e ao mesmo tempo eles vão escravizar a Cosette, que desde muito cedo vai fazer grande parte do serviço doméstico ali da casa. A Fantine, cada vez mais desesperada, ela começa a se prostituir. E aí tem uma das passagens mais difíceis desse livro, que é quando a Fantine vende os seus cabelos para poder arrecadar dinheiro para mandar para a filha, e eventualmente ela vai acabar vendendo os dentes. Essa é uma das partes mais chocantes do livro e não tem como você sair ileso dela. E aí vem a segunda temática social tratada pelo Victor Hugo nesse livro, que é o papel da mulher enquanto mãe sozinha, enquanto trabalhadora e abandonada pelo Estado, pelo marido, pelo companheiro, pela família. Uma mulher realmente sozinha, tendo que sobreviver ali. E aí, mais uma vez, a gente vai recorrer àquela máxima que é tratada desde a questão do Jean Valjean, que é um Estado que, ao invés de acolher, acaba abandonando os seus habitantes e os seus cidadãos. No meio desses personagens, nós vamos conhecer o personagem do Javert, que é um oficial de polícia que, desde o primeiro momento que ele bate os olhos no Jean Valjean, ele desconfia de alguma coisa, e ele vai meio que tornar a missão oficial da vida dele perseguir o Jean Valjean. Eventualmente ele vai descobrir que o Jean Valjean é um ex-presidiário, e essa perseguição vai durar grande parte da história. Durante a leitura a gente vai fazendo esse paralelo de enquanto o Jean Valjean vai reerguendo a sua vida e se restabelecendo, a Fantine vai decaindo, e os dois vão se encontrar num determinado momento e, enfim, algumas coisas vão acontecer. Se você já viu as adaptações de Os Miseráveis, você sabe o que acontece com a Fantine. E o Jean Valjean vai acabar se encarregando da criação da Cosette, que vai se tornar a filha dele. Ele vai até a estalagem dos Thénardier e ocorre uns probleminhas ali, umas discussões, umas ameaças, e ele acaba levando a Cosette para ser criada por ele. Esse é o início do livro, é basicamente o primeiro livro. Depois tem outros livros, né, que compõem aí a obra dos Miseráveis. Durante a história nós vamos ter vários desvios, então nós vamos ler sobre as revoluções que aconteceram, as guerras napoleônicas, a guerra de Waterloo, a batalha de Waterloo, as guerras civis, as revoltas, assim, uma infinidade de assuntos que vão ser tratados durante esse livro. Então a impressão que a gente tem é que tem 2 livros, né? Tem Os Miseráveis, que vai contar a história desses personagens, que na verdade eles formam um pano de fundo para tratar da história, né, do patrimônio histórico da França durante esse período. Mais pra metade do livro a gente vai conhecer o personagem do Marius, que é um garoto que tem um posicionamento político contrário ao do pai dele, ao do avô que o criou, e ele vai descobrir numa nota que o pai dele deixou para ele depois da morte, que ele foi salvo pelo sargento, coronel Thénardier, e ele vai atrás dos Thénardier para poder auxiliar, oferecer sua ajuda de alguma maneira. Ele não sabe que os Thénardier são pessoas péssimas, e ele não sabe que, na verdade, o pai, né, Thénardier, na verdade ele não salvava ninguém. Ele saqueava os defuntos durante a guerra de Waterloo, a batalha, e o fato dele encontrar ali o pai do Marius ainda vivo no meio dos cadáveres foi, assim, uma coisa aleatória. Mais pra frente no livro, a Cosette, já grande, né, adolescente, ela vai conhecer o Marius e os dois vão se apaixonar, e isso vai servir também de pano de fundo para tratar de outras questões.
Durante todo o livro a gente tem uma temática social muito forte, então a gente vai, através do personagem do Gavroche, conhecer a situação dos meninos de rua de Paris. Nós vamos conhecer as revoltas, as barricadas, as revoluções que aconteceram através dos estudantes ali e do personagem Marius. E durante todo o livro a gente vai acompanhando a trajetória do Jean Valjean, que sempre está fugindo do Javert, que sempre está prezando pela integridade da Cosette. E é um livro que ele tem um cunho político-social muito grande e que ele tem também uma carga emocional que toca bastante a gente com seus personagens. Ao mesmo passo que o Jean Valjean, Fantine, Cosette são personagens apaixonantes que você se identifica de cara, porque você vê neles toda a sofridão que a sociedade causa a eles. A gente também tem os personagens do Javert, que é um oficial de polícia, que é bem intencionado, só que ele não percebe que ele acaba reforçando todo o que há de errado nas instituições que oprimem esses miseráveis. E também nós temos os Thénardiers, que não possuem posição de poder, não têm nenhuma riqueza, mas eles conseguem ajudar a afundar ainda mais quem está na miséria através de golpes, de esquemas escusos e tentando sempre levar a vantagem em cima de todo mundo. A experiência de ler Os Miseráveis ela é bem interessante. Como eu disse, eu comecei a ler em agosto de 2018, terminei no final do ano. Eu tive essa proposta de ler 10 páginas por dia. Algumas semanas eu ficava sem ler, depois eu voltava e recuperava essa leitura. E enquanto o livro está tratando sobre os personagens, é uma leitura totalmente envolvente, que te cativa e que vai fazer com que você ria, chore, se divirta, se entretenha. Só que também tem os desvios históricos para contextualização da obra. Então, no começo isso não é tão forte, porque os desvios que o Victor Hugo faz para contextualizar historicamente ali o enredo, eles são não tão extensos e você consegue aproveitar bastante a leitura. Só que a partir da metade do livro para frente, tem uns desvios muito longos, o que torna a leitura extremamente difícil e desgastante. Teve passagens que eu pensei assim, eu não acredito que eu me meti para ler esse livro e continuei né, com essa ideia e agora eu vou ter que terminar. Então parece que você está lendo realmente 2 livros. Tem alguns desvios, como quando o Victor Hugo começa a explicar a construção dos esgotos de Paris ou a construção da catedral de um orfanato, de uma igreja que o Jean Valjean e a Cosette se refugiam. São desvios muito longos, muito enfadonhos. Claro que tem uma importância histórica para o enredo, mas isso não contribui muito para a leitura. Só que no final, as últimas 40 páginas, 70, 40 páginas, ele consegue retomar todo aquele frescor do começo do livro. E aí quando as histórias vão se finalizando, você se pega extremamente emocionado por tudo que está acontecendo e consegue nutrir e resgatar aquele amor e aquela paixão pela leitura de Os Miseráveis que tinha lá no começo. Enfim, é um livro que vai ficar aqui na minha estante. Talvez quando eu tiver uns 60 anos eu releia ele e talvez eu aproveite bem mais do que eu aproveitei. Ele é um livro que não tem como você ler muito rápido. Eu acredito que se você lê-lo rapidamente, você não vai conseguir absorver muito do que ele tem a passar. Eu assisti um vídeo sobre o Victor Hugo, que eu vou deixar o link aqui, sobre um programa de literatura e tal. E a professora desse programa, ela comenta que Os Miseráveis deve ser lido como se fosse uma novela. Leia um capítulo por dia, sem pressa de avançar no enredo, que aí você vai se envolvendo aos poucos com a leitura. Então, apesar de ser um livro extremamente bom, ele é um clássico, não é à toa, ele também é um livro muito difícil de ler. Então eu não sei qual é o melhor momento da sua vida para ler Os Miseráveis. Eu acredito que se eu tivesse lido esse livro quando adolescente, eu não ia ter aproveitado nada dele. Agora, na faixa dos 30, eu consigo aproveitar um pouco mais, e eu acredito que quando eu estiver mais velho, talvez aproveite bem mais a leitura de Os Miseráveis. Como eu disse, é um livro que ele vai ser extremamente trabalhoso, mas aí encare ele como um projeto, né? Como leitor, um projeto de leitura para você vencer aí e conseguir dizer que eu li Os Miseráveis. É isso, pessoal. Se você já leu Os Miseráveis, deixa aqui as suas impressões sobre a leitura, se você concorda ou não comigo. Não se esqueça de curtir, sempre deixa seus comentários aí pra gente se comunicar e até a próxima leitura.